Bem-vindo ao seu melhor canal de histórias de amor. A história de hoje vai te levar a um encontro inesperado com o passado, onde uma carta antiga esconde os sentimentos não vividos de um amor perdido. Uma simples descoberta vai transformar a vida de quem a encontra, desafiando os medos e revelando novas possibilidades. Prepare-se para ser tocado profundamente por essa narrativa de reencontros, segredos e segundas chances. Se inscreva, deixa o like e conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo a gente. O silêncio da biblioteca municipal tinha um cheiro único. Papel envelhecido, madeira encerada e aquela poeira dourada que dançava nos raios de sol que se infiltravam pelas janelas altas. Isabela Ferreira respirou fundo, como fazia todas as manhãs há 5 anos, deixando que aquele aroma familiar acalmasse sua alma inquieta. Aos 30 anos, ela havia encontrado naquele santuário de histórias o refúgio perfeito para uma vida que, por fora, parecia tranquila, mas por dentro, carregava cicatrizes que ainda doíam quando tocadas. Seus dedos delicados percorreram a lombada de um exemplar raro de Dom Casmurro, que havia chegado para restauração. O livro estava em estado deplorável, com páginas amareladas e soltas, capas descascadas pelo tempo. Mas era exatamente esse tipo de desafio que fazia os olhos castanhos de Isabela brilharem. Cada livro antigo era como um paciente em seus cuidados, uma alma que precisava ser curada e preservada para as próximas gerações. Enquanto abria cuidadosamente a primeira página, algo inesperado aconteceu. Uma folha de papel diferente, amarelada e dobrada com esmero, escorregou de entre as páginas e pousou suavemente em sua mesa. Isabela franziu a testa. Não era incomum encontrar marcadores esquecidos ou anotações em livros antigos, mas algo naquela carta, pois claramente era uma carta, a fez hesitar. Com o coração batendo um pouco mais rápido, ela desdobrou o papel delicadamente. A caligrafia era elegante, masculina, traçada com tinta que o tempo havia tornado sépia. Suas mãos tremeram levemente ao ler as primeiras linhas. Minha querida desconhecida, se você está lendo esta carta, significa que o destino quis que nossas almas se encontrassem de alguma forma, mesmo que seja através destas palavras que escrevo com o coração partido. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na intensidade daquelas palavras que a tocava profundamente, como se cada frase tivesse sido escrita especialmente para ela. Continuou lendo, completamente absorta. Sei que pode parecer loucura escrever para alguém que não conheço, mas sinto que preciso deixar registrado este amor que carrego no peito e que não pude expressar. Ela se foi sem saber o quanto a amei, e agora só me resta a esperança de que, um dia, alguém que entenda o verdadeiro significado do amor encontre estas palavras e saiba que o amor verdadeiro existe, mesmo quando não conseguimos vivê-lo plenamente. As lágrimas se formaram nos olhos de Isabela sem que ela percebesse. Havia uma dor tão pura naquelas linhas, uma sinceridade que a tocava em lugares que ela havia trancado há muito tempo. Depois de um relacionamento devastador que havia terminado 3 anos antes, ela havia se decidido que o amor verdadeiro era apenas uma fantasia dos livros que tanto amava. Mas aquela carta, quem quer que você seja, que está lendo isso agora, não cometa o meu erro. Se você encontrar alguém que faça seu coração bater mais forte, que faça você acreditar em finais felizes novamente, não deixe o medo vencer. Eu deixei, e agora vivo com o peso do que poderia ter sido. Felipe Almeida, 1995. Isabela releu o nome várias vezes. Felipe Almeida, 1995. A carta tinha quase 30 anos. Onde estaria ele agora? Será que ainda estava vivo? E quem era a mulher que ele amava? Por que ela se foi sem saber dos sentimentos dele? Marta, sua melhor amiga, chegou à biblioteca na hora do almoço, como sempre fazia às sextas-feiras. Encontrou Isabela ainda segurando a carta com os olhos vermelhos e uma expressão sonhadora que não via há anos. Isa, o que aconteceu? Você está bem? Marta se aproximou preocupada. Marta, você precisa ler isso. Isabela estendeu a carta com as mãos trêmulas.
Eu encontrei entre as páginas do Dom Casmurro. É a coisa mais linda e triste que já li. Marta leu em silêncio, e Isabela observou como a expressão da amiga se transformava gradualmente, da curiosidade à emoção. Meu Deus, Isa, isso é... Uau, é de partir o coração. Marta devolveu a carta cuidadosamente. Mas por que você está tão emocionada? Quer dizer, é tocante, mas... Não sei explicar. Isabela secou os olhos com as costas da mão. É como se essa carta tivesse sido escrita para mim, sabe? Como se fosse um sinal. Um sinal. Marta ergueu uma sobrancelha. Isa, você não acredita nessas coisas. Eu sei, mas... Isabela suspirou fundo. E se eu pudesse encontrar esse Felipe? E se ele ainda estiver por aí? Imagina se ele nunca soube que alguém encontrou sua carta, que suas palavras tocaram outra pessoa. Marta se sentou na cadeira ao lado da mesa de Isabela, com uma expressão preocupada, mas carinhosa. Isa, minha querida, isso foi há quase 30 anos. E mesmo que você o encontre, o que vai falar? Oi, eu encontrei uma carta que você escreveu para uma mulher que você amava há décadas. Não sei. Isabela dobrou a carta novamente, com o mesmo cuidado com que a havia aberto. Só sei que preciso tentar. Essa carta mexeu comigo de uma forma que eu não consigo explicar. É como se ela tivesse despertado algo em mim que eu pensava que havia morrido. Marta suspirou, conhecendo bem a teimosia da amiga. Tudo bem, se você realmente quer fazer isso, vamos pesquisar. Felipe Almeida não deve ser um nome tão raro assim. Podemos começar pelas redes sociais. Talvez encontremos alguma pista. Naquela noite, Isabela chegou em casa com a carta guardada cuidadosamente em sua bolsa e uma determinação que não sentia há anos. Seu apartamento pequeno, repleto de livros e plantas, testemunhou uma versão dela que havia ficado adormecida por muito tempo. Ela ligou o computador e começou a pesquisar. Felipe Almeida, São Paulo, 1995. Depois de 2 horas de busca, ela encontrou um perfil no LinkedIn que chamou sua atenção. Felipe Almeida, 33 anos, professor universitário de literatura e escritor. A foto mostrava um homem de cabelos castanhos ligeiramente grisalhos nas têmporas, olhos verdes profundos e um sorriso que, mesmo através da tela, transmitia uma melancolia familiar. O coração de Isabela disparou. A idade batia. A profissão também fazia sentido. Um escritor certamente teria aquela caligrafia elegante e aquela forma poética de se expressar. Mas como ter certeza de que era ele? Com as mãos tremendo, ela clicou no perfil dele. A biografia dizia: professor de literatura contemporânea na USP, escritor nas horas vagas. Acredito no poder transformador das palavras e das histórias não contadas. Histórias não contadas. As palavras ecoaram na mente de Isabela. Seria uma coincidência. Ela passou a madrugada inteira pensando em como abordá-lo. Não podia simplesmente mandar uma mensagem do nada falando sobre a carta. Ele poderia achar que era algum tipo de pegadinha, ou pior, poderia ficar desconfortável com uma estranha mexendo em seus assuntos pessoais do passado. Na manhã seguinte, Isabela tomou uma decisão. Criou um e-mail novo e, depois de escrever e apagar dezenas de versões, enviou uma mensagem simples. Prezado professor Felipe, meu nome é Isabela Ferreira e sou bibliotecária na Biblioteca Municipal de São Paulo. Recentemente, durante o processo de restauração de um livro antigo, encontrei algo que acredito possa ter alguma importância para o senhor. Seria possível conversarmos? Posso ir até a universidade em um horário que seja conveniente. Atenciosamente, Isabela Ferreira. Ela releu a mensagem 5 vezes antes de ter coragem de clicar em enviar. Depois disso, passou o dia inteiro verificando o celular a cada 10 minutos, oscilando entre a esperança e o medo de receber uma resposta. Do outro lado da cidade, Felipe Almeida estava em sua sala na USP, corrigindo provas quando o e-mail chegou. Algo na formalidade respeitosa da mensagem e na menção a algo de importância
despertou sua curiosidade. Ele havia publicado alguns livros e eventualmente recebia mensagens de leitores, mas aquela parecia diferente. Digitou uma resposta rápida. Cara Isabela, sua mensagem despertou minha curiosidade. Pode vir à universidade segunda-feira às 14 horas? Minha sala é 204, prédio de letras. Atenciosamente, Felipe Almeida. Quando Isabela leu a resposta, sentiu uma mistura de alívio e pânico. Ele havia aceitado encontrá-la, mas e agora? Como explicaria sobre a carta sem parecer uma louca? O fim de semana passou lentamente. Isabela releu a carta inúmeras vezes, tentando decorar cada palavra, cada vírgula. Havia algo naquela prosa que a hipnotizava. Uma sinceridade crua que ela raramente encontrava nas pessoas. Quem quer que fosse o Felipe de 1995, ele havia amado profundamente e perdido dolorosamente. Segunda-feira chegou carregada de uma ansiedade que Isabela não sentia desde a adolescência. Ela escolheu um vestido azul marinho simples, mas elegante, prendeu os cabelos castanhos em um coque baixo e pela primeira vez em meses passou um pouco de batom. Quando se olhou no espelho, mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. Havia uma expectativa em seus olhos que há muito tempo não existia. A Universidade de São Paulo fervilhava de vida estudantil quando Isabela chegou. Jovens carregando mochilas pesadas conversavam animadamente pelos corredores, e ela se sentiu repentinamente deslocada. Há quanto tempo não saía de sua zona de conforto na biblioteca? O prédio de letras tinha um cheiro familiar de livros e giz que a tranquilizou um pouco. Ela subiu até o segundo andar com o coração batendo descompassado e parou diante da porta 204. Respirou fundo 3 vezes antes de bater. Entre. A voz era grave, calorosa, com um tom que a fez hesitar por um segundo antes de girar a maçaneta. Felipe Almeida estava de pé atrás de uma mesa repleta de livros e papéis, mais alto do que ela havia imaginado. Quando seus olhos se encontraram, Isabela sentiu algo estranho acontecer em seu estômago, como se todas as borboletas do mundo tivessem decidido fazer uma festa ali dentro. Você deve ser Isabela. Ele sorriu, e foi exatamente o mesmo sorriso melancólico da foto, mas pessoalmente tinha um efeito completamente diferente. Por favor, sente-se. Posso oferecer um café? Obrigada, eu aceito. Isabela se sentou na cadeira em frente à mesa dele, tentando controlar o nervosismo. Felipe serviu 2 xícaras de um café que cheirava maravilhosamente e se sentou. Havia algo em seus movimentos, uma gentileza natural que fez Isabela se sentir mais à vontade. Então você mencionou que encontrou algo durante a restauração de um livro. Sou todo ouvidos. Isabela engoliu em seco. Era agora ou nunca. Professor Felipe, o que eu vou lhe mostrar pode ser delicado. Encontrei isso entre as páginas de um exemplar antigo de Dom Casmurro. Ela tirou a carta de sua bolsa, ainda dobrada com cuidado. É uma carta datada de 1995, assinada por Felipe Almeida. Pode não ser o senhor, claro, mas... Ela estendeu o papel para ele e observou atentamente sua reação. Felipe franziu a testa, intrigado, e pegou a carta. No momento em que seus olhos pousaram na própria caligrafia, sua expressão mudou completamente. O sangue pareceu fugir de seu rosto. Meu Deus, ele murmurou, suas mãos tremendo ligeiramente. Eu me lembro de escrever isso. Felipe leu a carta em silêncio e Isabela pôde ver uma miríade de emoções passando por seu rosto. Surpresa, nostalgia, dor, vergonha. Quando terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento, apenas olhando para o papel como se fosse uma relíquia de outra vida. Eu não acredito que você encontrou isso. Sua voz estava rouca. Depois de todos esses anos, o senhor se lembra de tê-la escrito? Isabela perguntou suavemente. Felipe suspirou fundo e se recostou na cadeira. Lembro como se fosse ontem. Eu tinha 23 anos e estava no último ano da faculdade. Havia uma garota, Helena. Ele pausou, como se o próprio nome fosse difícil de pronunciar. Éramos colegas de curso, e eu estava perdidamente apaixonado por ela.
mas eu era jovem, inseguro. Achava que ela estava fora do meu alcance. Isabela se inclinou ligeiramente para a frente, absorvendo cada palavra. Durante meses eu ficava imaginando como seria se eu tivesse coragem de me declarar. Escrevia cartas para ela que nunca enviava, poemas que nunca mostrava. E então, um dia, ela apareceu na faculdade de mãos dadas com outro cara. Eles iam se casar. E aí você escreveu essa carta. Exato. Felipe tocou o papel delicadamente. Eu estava arrasado, bêbado de dor e vinho barato. Peguei este exemplar de Dom Casmurro, que era meu livro favorito na época, e escrevi essa carta. Não para ela especificamente, mas para... não sei, para o universo? Para quem quer que um dia pudesse entender o que eu estava sentindo. E depois enfiei a carta no livro e nunca mais pensei nela. Até hoje. Até hoje. Ele a olhou nos olhos pela primeira vez desde que começara a contar a história. É bizarro, não é? Eu escrevi isso há quase 30 anos, e agora uma linda bibliotecária aparece na minha vida, carregando um pedaço do meu passado que eu havia esquecido. Isabela sentiu as bochechas corando com o elogio. E Helena? O que aconteceu com ela? Felipe deu um sorriso triste. Ela se casou com o tal namorado, teve filhos, vive feliz até onde eu sei. Nos encontramos em uma reunião de ex-alunos alguns anos atrás. Ela nem se lembrava direito de mim. Foi meio libertador, na verdade. E o senhor se casou? Tentei. Felipe riu sem humor. Algumas vezes, na verdade. Mas sempre carregava essa sensação de que estava forçando algo, de que não era verdadeiro, sabe? Como se eu estivesse tentando recriar algo que nunca realmente tive. Isabela assentiu, entendendo perfeitamente. Eu sei exatamente como é essa sensação. Eles se olharam em silêncio por um momento, e Isabela sentiu uma conexão que a surpreendeu. Havia algo na vulnerabilidade dele, na forma como ele havia compartilhado sua história com tanta honestidade, que a tocava profundamente. Posso perguntar por que você se interessou tanto por essa carta a ponto de me procurar? Felipe perguntou, genuinamente curioso. Isabela hesitou. Como explicar que aquelas palavras haviam despertado algo nela que ela pensava estar morto? Eu também tive meu coração partido há alguns anos. Um noivado que terminou de forma horrível. Desde então, eu meio que me fechei para a possibilidade do amor. Passo meus dias cercada de histórias de amor nos livros, mas convencida de que isso não existe na vida real. Ela pausou, reunindo coragem. Mas quando li sua carta, senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança, talvez? Ou não sei como explicar. Como se alguém finalmente colocasse em palavras algo que você sentia, mas não conseguia expressar. Exato. Os olhos de Isabela brilharam. É exatamente isso. Felipe sorriu, e desta vez foi um sorriso genuíno, sem a melancolia habitual. Sabe, Isabela, quando eu escrevi essa carta, jamais imaginei que ela poderia tocar alguém dessa forma. Eu estava apenas esvaziando meu coração no papel, sem esperança de que aquelas palavras fossem servir para alguma coisa. Mas serviram. Elas me trouxeram até o Senhor. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era carregado de possibilidades, de uma compreensão mútua que raramente se encontra entre estranhos. Isabela, Felipe disse finalmente. Você gostaria de jantar comigo hoje à noite? Tenho a sensação de que temos muito mais para conversar. O coração de Isabela disparou. Há 3 anos ela não aceitava um convite para sair, sempre arranjando desculpas, ou simplesmente fugindo de qualquer situação que pudesse levar a um envolvimento emocional. Mas havia algo em Felipe, na forma como ele a olhava, que a fazia querer quebrar suas próprias regras. Eu adoraria. Eles se encontraram às 8 da noite em um pequeno restaurante italiano no centro da cidade. Felipe havia escolhido um lugar aconchegante, com luzes baixas e uma atmosfera intimista que permitia conversas profundas. Quando Isabela chegou, usando um vestido verde que realçava seus olhos, Felipe sentiu seu coração pular uma batida. Você está linda,
Ele disse, se levantando para puxar a cadeira para ela. Obrigada. Isabela sorriu, e Felipe percebeu que era a primeira vez que a via sorrir verdadeiramente. O efeito foi devastador. O jantar fluiu naturalmente. Eles conversaram sobre livros, sobre literatura, sobre suas paixões e medos. Felipe contou sobre sua carreira como professor e escritor, sobre como havia se dedicado inteiramente ao trabalho depois das decepções amorosas. Isabela falou sobre sua vida na biblioteca, sobre como encontrava consolo nas histórias dos outros, porque as suas próprias haviam se tornado dolorosas demais. Você já pensou em escrever? Felipe perguntou depois que ela contou uma anedota particularmente engraçada sobre um leitor excêntrico da biblioteca. Eu? Não. Nunca. Sou melhor preservando as histórias dos outros do que criando as minhas próprias. Não tenho tanta certeza disso. Você tem uma forma muito poética de se expressar. Isabela corou novamente. Havia muito tempo que alguém não a elogiava dessa forma, com sinceridade e sem segundas intenções aparentes. E você, ainda escreve cartas de amor não enviadas? Ela perguntou brincando. Felipe riu, um som grave e caloroso que fez algo se mexer no peito de Isabela. Não ultimamente, mas quem sabe, talvez eu tenha encontrado uma inspiração nova. O olhar que ele lhe dirigiu ao dizer isso foi intenso o suficiente para fazer Isabela perder momentaneamente o fôlego. Quando saíram do restaurante, eram quase 11 da noite. Felipe insistiu em levá-la em casa. E durante o trajeto de carro, eles continuaram conversando como se fossem velhos amigos que tinham muito tempo perdido para recuperar. Obrigada pela noite, Isabela disse quando ele parou em frente ao seu prédio. Faz muito tempo que eu não me sinto tão leve. O prazer foi todo meu. Na verdade, eu estava pensando... Você gostaria de me acompanhar a uma exposição de arte no sábado? Dizem que tem alguns manuscritos raros em exibição. Isabela hesitou apenas por um segundo. A mulher que ela havia sido nos últimos 3 anos teria arranjado uma desculpa. Mas a mulher que estava descobrindo ser novamente queria dizer sim. Adoraria. Durante a semana que se seguiu, eles trocaram mensagens diariamente. Começou com Felipe mandando uma foto de um livro antigo que havia encontrado em um sebo, perguntando se ela achava que valia a pena restaurar. Isabela respondeu com uma análise detalhada do estado do livro e algumas dicas de conservação. A partir daí, as mensagens evoluíram naturalmente para conversas sobre tudo e nada. Felipe descobriu que Isabela tinha um senso de humor sutil e uma sabedoria que vinha de quem havia sofrido, mas escolhera crescer com a dor ao invés de se amargurar. Isabela descobriu que Felipe era gentil de uma forma genuína, que ele realmente escutava quando ela falava, e que suas histórias sempre tinham uma camada de profundidade que a fazia pensar. No sábado, a exposição foi apenas uma desculpa para passarem o dia juntos. Eles caminharam pelas galerias, comentando sobre as obras, mas ambos mais interessados na companhia um do outro do que na arte em si. Houve momentos em que suas mãos quase se tocaram. Momentos em que ficaram parados muito perto um do outro olhando a mesma peça. Momentos em que o ar entre eles parecia eletrificado. Depois da exposição, foram tomar um café em uma pequena livraria que ficava aberta até tarde. Sentados em poltronas confortáveis, cercados por estantes repletas de livros, a conversa tomou um rumo mais pessoal. Posso te fazer uma pergunta? Felipe disse, mexendo o açúcar no café sem realmente prestar atenção no que estava fazendo. Claro. O que realmente aconteceu no seu relacionamento anterior? Você mencionou que foi horrível, mas... Isabela suspirou, olhando para as próprias mãos. Eu estava noiva de um cara chamado Roberto. 3 anos de relacionamento, 2 de noivado. Eu achava que era o amor da minha vida, sabe? Planejamos tudo. A casa, os filhos, o futuro inteiro. Ela pausou como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. 1 semana antes do casamento, descobri que ele estava tendo um caso há mais de 1 ano. Com minha irmã. Felipe quase derrubou a xícara. Meu Deus, Isabela. Isso é...
Devastador? Foi. Ela conseguiu esboçar um sorriso triste. O pior não foi nem a traição em si, mas a mentira. Durante meses eu achei que estava ficando louca porque sentia que algo estava errado. Mas ele sempre me convencia de que era paranoia minha. Minha irmã, ela era minha melhor amiga antes de ser minha irmã. Você ainda fala com eles? Com Roberto, nunca mais. Com minha irmã, tentamos algumas vezes, mas é muito difícil. A confiança, quando quebra assim, não se reconstrói facilmente. Felipe estendeu a mão e tocou a dela gentilmente. Sinto muito que você tenha passado por isso. Isabela olhou para as mãos unidas deles e sentiu uma calidez que não esperava. Foi há 3 anos. Já superei a dor, mas ficou a desconfiança, sabe? A sensação de que talvez eu não seja boa o suficiente para inspirar fidelidade. Ou de que não consigo reconhecer quando alguém está mentindo para mim. Isabela, olha para mim. Ela ergueu os olhos e encontrou o olhar verde profundo dele fixo no seu. Isso não foi culpa sua. Nunca foi culpa sua. Pessoas como seu ex-noivo e sua irmã fazem as escolhas que fazem por causa de quem eles são. Não por causa de quem você é. Lágrimas se formaram nos olhos de Isabela, mas ela não as deixou cair. Obrigada por dizer isso. Às vezes eu ainda preciso ouvir. Quantas vezes precisar? Eles ficaram assim por um momento, mãos entrelaçadas, olhares conectados, e Isabela sentiu algo dentro dela se abrindo lentamente, como uma flor que finalmente recebe luz depois de um inverno longo demais. E você? Ela perguntou. Me conta sobre suas tentativas de casamento. Felipe riu, mas sem amargura. Bem menos dramático que sua história, mas igualmente frustrante. Eu sempre tive essa tendência de me apaixonar pela ideia do amor mais do que pela pessoa, sabe? Conhecia alguém que parecia se encaixar no meu ideal romântico e tentava forçar um sentimento que não existia naturalmente. Como assim? Por exemplo, namorei uma professora de literatura por 2 anos porque achava que tínhamos muito em comum. No papel éramos perfeitos. Na prática conversávamos sobre trabalho e pronto. Não havia centelha, conexão real. Ele apertou suavemente a mão dela. Tentei pedi-la em casamento 3 vezes e nunca conseguia pronunciar as palavras. Por que não conseguia? Porque no fundo eu sabia que não era real. Era conveniente, confortável, mas não era isso. Ele gesticulou entre eles dois. Não era essa sensação de que você poderia conversar com a pessoa para sempre e ainda assim descobrir algo novo. Isabela sentiu o coração acelerar. É isso que você sente comigo? Felipe hesitou apenas 1 segundo antes de responder. E Isabela soube que ele estava prestes a ser completamente honesto. Desde que você apareceu na minha sala com aquela carta, eu não consigo parar de pensar em você. E não é só atração física, embora você seja a mulher mais linda que eu já conheci. Você me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo. Você me faz acreditar novamente que talvez aquele jovem idealista de 23 anos não estivesse completamente errado sobre o amor. Isabela sentiu o mundo parar por um momento. Há 3 anos, palavras como essas a teriam assustado, a teriam feito criar desculpas e fugir. Mas agora, olhando nos olhos sinceros de Felipe, ela só queria se aproximar mais. Felipe, eu sei que é cedo demais para falar essas coisas. Eu sei que você ainda está se curando, que tem seus medos. Eu também tenho os meus, mas eu gostaria muito de tentar com você. Devagar, no seu ritmo. Isabela retirou a mão da dele apenas para poder tocar o rosto dele suavemente. Eu também quero tentar. O primeiro beijo deles aconteceu ali mesmo, entre estantes de livros e xícaras de café quase vazias. Foi suave, hesitante no início, como se ambos estivessem redescobrindo algo que haviam perdido há muito tempo. Mas quando Isabela correspondeu, aprofundando o beijo, Felipe sentiu que todas as cartas não enviadas de sua vida finalmente haviam encontrado seu destinatário. Quando se separaram, Isabela estava sorrindo de uma forma que ele não havia visto antes. Livre, genuína,
esperançosa. Sabe, ela disse encostando a testa na dele. Eu sempre achei que o amor verdadeiro era coisa de livros de romance. Algo bonito demais para existir na vida real. E agora? Agora eu acho que talvez os livros estejam certos. Talvez o amor verdadeiro realmente exista, e às vezes ele vem de formas que a gente nunca esperaria. Felipe sorriu, beijando suavemente os lábios dela novamente. Como através de uma carta antiga encontrada por acaso. Será que foi por acaso? Isabela perguntou, brincando com os cabelos da nuca dele. Eu estava pensando, de todos os livros que poderiam ter chegado para a restauração, justo o seu Dom Casmurro, de todas as páginas onde você poderia ter deixado a carta, justamente em uma que eu encontraria. De todos os Felipe Almeida de São Paulo, eu ter encontrado exatamente você. Você está sugerindo que foi destino? Eu, que sempre fui cética em relação a essas coisas? Talvez sim. Felipe riu, puxando-a para mais perto. Bem, se foi destino que nos trouxe juntos, quem somos nós para questionar? Eles passaram o resto da noite conversando na livraria, até que o dono educadamente informou que estava na hora de fechar. Felipe a levou para casa novamente, mas desta vez a despedida foi diferente. Houve mais beijos, mais sussurros de até amanhã, mais promessas silenciosas de que aquilo era apenas o começo. Os dias que se seguiram foram como um despertar gradual de uma alma que havia hibernado por tempo demais. Isabela se pegava sorrindo sozinha durante o trabalho, suas mãos tremulando de emoção toda vez que o celular apitava com uma nova mensagem de Felipe. Era como se a biblioteca, seu refúgio sagrado, tivesse ganhado cores mais vivas, como se cada livro que ela tocava carregasse uma promessa de história de amor que poderia ser real. Felipe, por sua vez, descobriu-se escrevendo novamente com uma paixão que não sentia há anos. Não apenas seus textos acadêmicos, mas poesias, crônicas, pequenos pedaços de prosa que nasciam dos sentimentos que Isabela despertava nele. Pela primeira vez em décadas, suas palavras não eram sobre melancolia ou solidão, mas sobre esperança e renascimento. Na quarta-feira seguinte ao primeiro beijo, Isabela recebeu uma entrega inesperada na biblioteca. Um buquê discreto de lírios brancos acompanhado de um bilhete manuscrito com a caligrafia elegante que ela já reconhecia de longe. Para a mulher que encontrou minha carta perdida. E sem saber, encontrou também meu coração perdido. Cada flor aqui representa um dia desde que nos conhecemos, e cada dia tem sido uma redescoberta do que significa estar vivo. Felipe, Marta, que estava organizando livros numa estante próxima, não perdeu a reação da amiga. Meu Deus, Isa, você está radiante. Ela exclamou, se aproximando para admirar as flores. E esse sorriso, faz tempo que não te vejo assim. Isabela segurou o bilhete contra o peito, sentindo o coração bater descompassado. Marta, eu acho que estou me apaixonando. Acho? Marta riu. Querida, você já passou desse ponto há muito tempo. A pergunta é, como você se sente em relação a isso? Isabela parou para pensar. Como se sentia? 3 anos atrás, a mera possibilidade de se apaixonar novamente a teria apavorado. Mas agora, assustada, ela admitiu. Mas também esperançosa. É como se eu tivesse passado 3 anos respirando pela metade e finalmente conseguisse encher os pulmões completamente. E ele? Como vocês estão lidando com o ritmo das coisas? Isabela corou ligeiramente. Essa era uma pergunta que ela mesma vinha se fazendo. Eles haviam se beijado apenas uma vez, mas a intensidade daquele momento havia sido suficiente para despertar sensações que ela havia enterrado junto com seu relacionamento anterior. Felipe, no entanto, havia sido um perfeito cavalheiro, respeitando completamente os limites não verbalizados dela. Ele é muito respeitoso. Talvez respeitoso demais, ela murmurou, tocando inconscientemente os lábios. Às vezes, eu sinto que ele está se segurando, como se tivesse medo de me assustar. E você? Está se segurando também?
Isabela suspirou, olhando para as flores. Estou, mas cada dia que passa é mais difícil lembrar por que eu deveria. Naquela noite, Felipe ligou para ela como havia se tornado costume. Eles conversaram por quase 2 horas sobre literatura, sobre o dia de trabalho dele, sobre um livro particularmente desafiador que ela estava restaurando. Mas havia uma tensão subentendida na conversa. Uma corrente elétrica que passava através das palavras não ditas. Isabela, Felipe disse finalmente, sua voz carregada de uma emoção que ela não conseguia identificar completamente. Sim? Você recebeu as flores? Recebi. Elas são lindas, Felipe. E o bilhete? Ela pausou procurando as palavras certas. Ninguém nunca escreveu algo tão bonito para mim. Cada palavra era verdadeira. Houve uma pausa do outro lado da linha. Isabela, posso te fazer uma pergunta pessoal? O coração dela acelerou. Pode. Você sente que estamos indo devagar demais? Eu fico preocupado de estar sendo excessivamente cauteloso. Não quero que você pense que não sinto, que não desejo. A voz dele falhou no final. E Isabela sentiu algo se apertar no peito. Não era desconforto, era desejo puro, misturado com ternura. Felipe, ela disse suavemente. Você pode vir aqui, agora? Houve um silêncio do outro lado, seguido de um suspiro profundo. Você tem certeza? Tenho. Estarei aí em 20 minutos. Isabela desligou o telefone com as mãos tremendo. O que ela estava fazendo? Há 3 anos, a ideia de convidar um homem para sua casa à noite a teria paralisado de ansiedade. Mas com Felipe, tudo parecia natural, como se ela estivesse finalmente voltando a ser quem realmente era antes da traição de Roberto. Ela olhou ao redor do apartamento com olhos críticos. O ambiente refletia perfeitamente quem ela havia se tornado nos últimos anos. Organizado, aconchegante, mas seguro demais. Livros por toda parte, plantas bem cuidadas, cores neutras que não chamavam atenção nem corriam riscos. Era a casa de alguém que havia escolhido a solidão como proteção. Rapidamente, ela acendeu algumas velas aromáticas, colocou uma música suave e trocou a roupa caseira por um vestido simples, mas feminino. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher que não reconhecia completamente. Havia uma sensualidade discreta ali, uma confiança que ela não sabia que ainda existia. O toque da campainha a fez pular. Quando abriu a porta, Felipe estava parado no corredor com uma expressão que misturava desejo, nervosismo e algo que parecia quase reverência. Ele usava uma camisa azul escuro que realçava os olhos verdes e trazia nas mãos uma garrafa de vinho e um pequeno livro. Oi, ele disse simplesmente, e a voz rouca fez algo se mexer no baixo ventre de Isabela. Oi. Ela sorriu, se afastando para deixá-lo entrar. Entre. Felipe entrou devagar, como se estivesse explorando o território sagrado. Seus olhos percorreram o ambiente, absorvendo cada detalhe que pudesse lhe contar mais sobre a mulher que havia se tornado o centro de seus pensamentos. Sua casa é exatamente como eu imaginava, ele disse, se virando para ela. Aconchegante, cheia de histórias, mas também meio solitária, como se você tivesse criado um mundo perfeito onde nada pode te machucar, mas também onde é difícil deixar alguém entrar. Isabela sentiu um aperto no peito. A percepção dele era devastadoramente precisa. Você me trouxe um livro, ela disse, desviando levemente o assunto enquanto indicava que ele se sentasse no sofá. Trouxe. Felipe se sentou, mas no extremo do sofá, como se não quisesse pressupor intimidade. É uma primeira edição de Pablo Neruda que encontrei hoje. Pensei que você gostaria de ver. Isabela se sentou ao lado dele. Não tão perto quanto gostaria, mas perto o suficiente para sentir o cheiro dele. Uma mistura de sabonete, um leve perfume amadeirado e algo que era puramente Felipe. 20 poemas de amor e uma canção desesperada. Ela leu o título, passando os dedos delicadamente pela capa. Meu Deus, Felipe, isso deve ter custado uma fortuna. Não é um presente, ele disse rapidamente. Quer dizer, não exatamente.
Pensei que poderíamos ler juntos, se você quiser. Havia algo na hesitação dele, na forma como suas mãos brincavam nervosamente com a bainha da camisa, que fez Isabela perceber que ele estava tão nervoso quanto ela. Essa descoberta foi estranhamente reconfortante. Eu adoraria. Ela abriu o livro cuidadosamente e leu o primeiro verso em voz alta. Corpo de mulher, brancas colinas, coxas brancas. Sua voz falhou ligeiramente na palavra coxas, e ela sentiu o calor subir pelas bochechas. Felipe notou, e seus olhos se escureceram ligeiramente. Posso continuar? Ele perguntou, sua voz baixa. Isabela assentiu, entregando o livro para ele. Felipe continuou lendo, sua voz grave dando vida às palavras sensuais de Neruda. Conforme ele lia, Isabela se permitiu estudar seu perfil. A linha forte da mandíbula, a forma como seus lábios se moviam ao pronunciar cada palavra, a intensidade concentrada em seus olhos verdes. Te lembras da tarde quando nos despedimos? A tarde se estendia como um pano mortuário. Já eras distante como agora. A voz de Felipe se tornou mais rouca, mais íntima, como se ele não estivesse apenas lendo, mas falando diretamente com ela. Isabela sentiu sua respiração se acelerar. Felipe, ela murmurou. Ele parou de ler e a olhou. Desculpa, talvez não tenha sido uma boa ideia. Neruda pode ser muito o quê? Muito intenso para onde nós estamos agora. Isabela fechou os olhos por um momento, reunindo coragem. E onde você acha que nós estamos agora? Felipe colocou o livro de lado e se virou para ela completamente. Eu acho que estamos no ponto onde eu preciso ser completamente honesto com você sobre o que estou sentindo, mesmo correndo o risco de assustá-la. Me assuste, ela disse, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Felipe estendeu a mão e tocou o rosto dela suavemente, seu polegar traçando a linha do maxilar. Isabela, desde aquela primeira tarde na minha sala, quando você apareceu com minha carta, eu não consigo pensar em mais nada. Não é só atração, embora Deus sabe que você me deixe louco de desejo. É mais profundo que isso. Ele pausou, seus olhos procurando os dela. É como se eu tivesse passado a vida inteira procurando por você sem saber. As palavras dele a atingiram como uma onda, carregando consigo anos de proteção e cautela. Isabela sentiu lágrimas se formando nos olhos. Felipe, deixa eu terminar, por favor. Sua mão desceu para o pescoço dela, seus dedos brincando com os fios soltos de cabelo. Eu sei que você foi machucada. Eu sei que tem medo. Eu também tenho. Mas quando estou com você, todos esses medos parecem insignificantes perto do que eu sinto. Isabela fechou os olhos, permitindo-se absorver as palavras e as sensações. A mão dele em sua pele, a proximidade de seus corpos, o cheiro dele envolvendo-a como um abraço. E o que você sente? Ela perguntou, abrindo os olhos para encontrar os dele. Eu me sinto vivo, ele disse simplesmente. Pela primeira vez em anos, eu me sinto completamente vivo. Foi Isabela quem se moveu primeiro desta vez. Ela se inclinou para a frente, fechando a distância entre eles, e beijou Felipe com uma intensidade que a surpreendeu. Não foi o beijo hesitante e suave da livraria. Este foi um beijo carregado de 3 anos de solidão, de medo superado, de desejo finalmente reconhecido. Felipe respondeu imediatamente, suas mãos se emaranhando nos cabelos dela, puxando-a para mais perto. Isabela se ouviu suspirar contra a boca dele, um som que não sabia que ainda era capaz de emitir. Quando eles se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Isabela, Felipe murmurou contra os lábios dela. Você tem certeza? Porque se continuarmos... Eu sei. Ela beijou o pescoço dele suavemente, sentindo-o estremecer. Estou cansada de ter medo, Felipe. Estou cansada de me esconder. Felipe se afastou apenas o suficiente para olhá-la nos olhos, procurando qualquer sinal de hesitação. Nós podemos ir devagar, ele disse.
Não precisamos. Isabela o interrompeu colocando um dedo sobre os lábios dele. Felipe, você tem ideia de há quanto tempo eu não me sinto desejada? Não me sinto mulher? Sua voz estava carregada de emoção. Você me fez lembrar de quem eu era antes de tudo dar errado. Você me fez querer ser essa pessoa novamente. As palavras dela foram como um gatilho. Felipe a puxou para si, beijando-a com uma paixão que fez Isabela se sentir como se estivesse derretendo. Suas mãos exploraram as curvas dela por cima do vestido, redescobrindo a geografia feminina que ele havia quase esquecido como navegar. Isabela se permitiu perder-se nas sensações. As mãos de Felipe em sua cintura, na curva de suas costas, na nuca enquanto ele aprofundava o beijo. Era como acordar de um sonho longo e cinzento, para descobrir que o mundo ainda tinha cores. Quando eles finalmente se separaram, Isabela estava praticamente no colo dele, suas pernas de cada lado dos quadris de Felipe. A posição íntima a fez corar, mas ela não se afastou. Isabela, Felipe disse, sua voz rouca de desejo. Se você não me parar agora... Eu não quero que você pare, ela sussurrou contra o ouvido dele. Eu quero sentir tudo. Quero lembrar como é estar viva. Felipe gemeu baixinho, suas mãos se apertando na cintura dela. Você tem certeza absoluta? Em resposta, Isabela se levantou e estendeu a mão para ele. Vem comigo. Felipe a seguiu pelo corredor curto até o quarto dela. O ambiente era uma extensão da personalidade que Isabela havia cultivado nos últimos anos. Neutro, seguro, mas aconchegante. A cama estava impecavelmente arrumada, as cortinas fechadas, uma pilha de livros na mesinha de cabeceira. Mas quando Felipe a puxou para si novamente, nada daquilo importava. Importava apenas a forma como ele a olhava, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. A forma como suas mãos tremiam ligeiramente quando ele abaixou o zíper do vestido dela. A forma como ele pausou a cada novo pedaço de pele revelado, como se quisesse memorizar cada momento. Você é linda, ele murmurou, traçando a linha dos ombros dela com os lábios. Tão linda que dói olhar. Isabela fechou os olhos, se permitindo sentir. Senti-lo. Havia tanto tempo que ninguém a tocava com reverência, como se ela fosse algo a ser celebrado ao invés de simplesmente possuído. Suas próprias mãos encontraram os botões da camisa dele, desabotoando-os com dedos que tremiam ligeiramente de antecipação. Quando sua palma se apoiou no peito nu dele, sentindo o coração acelerado sob a pele quente, Felipe gemeu baixinho. Isabela. Shhh! Ela sussurrou, beijando o peito dele suavemente. Apenas sinta. E eles sentiram. Cada toque, cada beijo, cada respiração entrecortada. Felipe a deitou na cama com um cuidado que beirava a adoração. E quando finalmente se uniram, foi como se duas almas que haviam estado perdidas finalmente encontrassem o caminho de casa. Depois, enquanto jaziam entrelaçados, Isabela traçava círculos preguiçosos no peito de Felipe. Ela podia sentir o coração dele ainda acelerado. Podia sentir a respiração dele se acalmando gradualmente. Em que você está pensando? Ele perguntou, beijando o topo da cabeça dela. Estou pensando, ela disse, erguendo o rosto para olhá-lo. Que talvez aquela carta tenha sido a coisa mais importante que já aconteceu na minha vida. Felipe sorriu, puxando-a para mais perto. Engraçado, eu estava pensando a mesma coisa. Eles ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude do que havia acabado de acontecer entre eles. Não havia sido apenas sexo, havia sido uma reconexão com partes de si mesmos que ambos haviam perdido. Felipe, Isabela disse finalmente. Eu te amo. As palavras saíram naturalmente, sem planejamento, sem medo. Apenas a verdade simples e crua. Felipe se virou para poder olhá-la completamente. Seus olhos verdes brilhando na luz suave que entrava pela janela. Eu também te amo, ele disse, como se as palavras fossem as mais naturais do mundo. Desde o momento em que você apareceu na minha sala, eu soube que minha vida havia mudado para sempre. Isabela sorriu, um sorriso que vinha do mais profundo do seu ser.
Então, o que fazemos agora? Agora, Felipe disse beijando-a suavemente. Nós vivemos. Sem medo, sem se esconder. Nós vivemos e amamos e construímos algo bonito juntos. Mesmo sabendo que pode dar errado. Especialmente sabendo que pode dar errado. Felipe acariciou o rosto dela, porque o risco de não tentar é infinitamente maior que o risco de tentar e falhar. Isabela assentiu, entendendo perfeitamente. Eles haviam chegado longe demais, sentido demais, para voltar atrás agora. Há uma coisa que eu quero fazer, ela disse. O quê? Quero que você escreva uma nova carta, não para uma desconhecida desta vez, mas para mim. Uma carta sobre recomeços, sobre encontrar o amor quando você menos espera. Felipe riu, o som reverberando através do peito nu contra o qual Isabela estava apoiada. E o que você vai fazer com essa carta? Vou guardá-la junto com a primeira. E um dia, quando formos velhos e cinzentos e estivermos contando nossa história para nossos netos, vamos ler as duas cartas para eles. A carta da desesperança e a carta da esperança. A carta do fim e a carta do começo. Nossos netos. Felipe ergueu uma sobrancelha, mas estava sorrindo. Isabela corou, mas não recuou. Desculpa, eu não queria presumir. Não. Felipe a interrompeu, beijando-a profundamente. Não se desculpe. Eu quero tudo isso com você. Quero uma vida inteira. 6 meses depois, em uma tarde dourada de outono, Isabela estava organizando a seção de livros raros da biblioteca quando encontrou outro papel dobrado entre as páginas de um volume antigo. Desta vez, no entanto, ela sabia exatamente de onde havia vindo. A caligrafia elegante era familiar agora, parte do seu dia a dia, presente em bilhetes de geladeira, listas de compras e pequenas declarações de amor deixadas em lugares inesperados. Minha querida Isabela, se você está lendo esta carta, significa que nosso amor cresceu ainda mais do que eu poderia ter sonhado quando a escrevi. Você me ensinou que às vezes precisamos nos perder completamente para nos encontrarmos verdadeiramente. Que às vezes a dor do passado é apenas o preço que pagamos pela alegria do presente. Lágrimas de felicidade se formaram nos olhos de Isabela enquanto ela continuava lendo. Felipe havia escrito sobre o futuro que queriam construir juntos, sobre os sonhos que agora compartilhavam, sobre como ela havia transformado sua compreensão do que significava amar e ser amado. E por isso, minha querida bibliotecária, minha guardiã de histórias, quero que você saiba que nossa história está apenas começando. Com todo o meu amor, para sempre seu, Felipe. No final da carta, havia um pequeno adendo. PS. Vire a página. Com o coração batendo forte, Isabela virou a página do livro e encontrou algo que a fez perder completamente o fôlego. Colado na página havia um anel simples mas elegante, acompanhado de uma única linha escrita. Quer escrever o resto da nossa história comigo? Isabela olhou ao redor da biblioteca e viu Felipe parado entre as estantes, nervoso mas sorrindo, esperando por uma resposta. Ela não disse nada. Apenas correu até ele e o beijou com toda a paixão, gratidão e amor que sentia. Quando se separaram, ambos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. Isso é um sim? Felipe perguntou, encostando a testa na dela. Isso é um sim para tudo, Isabela sussurrou. Para o resto da nossa história, para uma vida inteira de cartas de amor, para acordar ao seu lado todos os dias até que sejamos velhos e cinzentos. E para contar nossa história para nossos netos? Especialmente para isso. Felipe colocou o anel no dedo dela com mãos que tremiam de emoção. Era perfeito. Simples, elegante. Exatamente como Isabela teria escolhido se tivesse que descrever o anel dos seus sonhos. Sabe? Ela disse, admirando o anel. Eu sempre achei que histórias de amor como a nossa só existiam nos livros. E agora? Agora eu sei que às vezes a vida imita a arte, e às vezes, se tivermos muita sorte,
nós nos tornamos as personagens principais da nossa própria história de amor. Felipe a girou nos braços, fazendo-a rir como uma adolescente apaixonada. Então, ele disse colocando-a no chão, mas mantendo os braços ao redor da cintura dela: "O que acontece agora na nossa história?" Isabela olhou ao redor da biblioteca, o lugar onde tudo havia começado, onde ela havia encontrado não apenas uma carta perdida, mas seu próprio coração perdido. Depois olhou para o homem que havia se tornado seu mundo inteiro em tão pouco tempo. Agora, ela disse sorrindo com uma felicidade que parecia irradiar de dentro para fora: "Agora nós vivemos felizes para sempre, de verdade desta vez." E foi exatamente isso que eles fizeram. Viveram, amaram, escreveram cartas um para o outro, construíram uma família, envelheceram juntos. E sempre que alguém perguntava como eles se conheceram, eles contavam a história da carta que mudou 2 vidas. A carta que havia sido escrita em desespero por um jovem de coração partido e encontrada décadas depois por uma mulher que havia desistido do amor. Porque às vezes as melhores histórias de amor são aquelas que começam com um final e terminam com um começo. E às vezes, o amor verdadeiro é paciente o suficiente para esperar 30 anos para encontrar seu caminho até nós. A biblioteca municipal continuou sendo um lugar especial para eles. Isabela continuou restaurando livros, mas agora com Felipe ao seu lado nos fins de semana, ajudando-a com projetos especiais. Eles criaram um pequeno arquivo de cartas de amor encontradas em livros antigos, transformando-o em uma exposição que tocava o coração de todos que a visitavam. E toda vez que encontravam uma nova carta perdida entre páginas amareladas, eles se lembravam de que o amor tem suas próprias formas misteriosas de se manifestar no mundo, que às vezes ele vem através de palavras escritas por mãos que já não existem mais, carregando esperança através do tempo, até encontrar os corações que precisam ouvir sua mensagem. Sua própria história se tornou lenda na biblioteca. Os funcionários mais novos sempre pediam para ouvir novamente como a bibliotecária séria e reservada havia encontrado o amor através de uma carta antiga. E Isabela sempre terminava a história da mesma forma: "Nunca desistam do amor. Mesmo quando parece impossível, mesmo quando vocês acham que não merecem, mesmo quando o medo é maior que a esperança. Porque em algum lugar, de alguma forma, existe alguém escrevendo uma carta que chegará até vocês no momento certo. Pode levar anos, pode levar décadas, mas o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho." E assim, a carta que Felipe havia escrito em 1995 em um momento de desespero, tornou-se a origem de uma das mais belas histórias de amor que aquela biblioteca já havia testemunhado. Uma prova viva de que às vezes o destino trabalha de formas misteriosas, conectando almas através do tempo e do espaço, usando as palavras como pontes entre corações que estavam destinados a se encontrar. Que história emocionante, não é? Mais uma vez, o amor mostrou sua força ao atravessar o tempo e tocar corações distantes. Um amor que foi perdido e reencontrado, nos mostrando que, quando se trata de sentimentos verdadeiros, nunca é tarde demais. Se você gostou, se inscreve, deixa o like e conta aqui nos comentários o que achou da história e de qual cidade está ouvindo.